No dia de hoje, na vertente tecnológica, vou falar sobre a proposta do PS que foi aprovada em Assembleia em que obriga as empresas a suportar parte das despesas do trabalhador. Energia e internet são contempladas. Coloque o fone no ouvido ou aumente o som da coluna que a vertente tecnológica vai começar agora. Olá, seguidores e ouvintes deste fantástico e inigualável podcast de tecnologia. Eu sou André Silva e esta é a vossa vertente tecnológica. Se você ainda não ouviu falar sobre Anchor, é a maneira mais fácil de fazer um podcast. Deixe-me explicar. É gratuito e existem ferramentas de criação que permitem gravar e editar seu podcast diretamente no seu telefone ou computador. Anchor distribuirá seu podcast para você, para que ele possa ser ouvido no Spotify, Apple Podcast e muito mais. Você pode ganhar dinheiro com o seu podcast sem um ouvinte mínimo. É tudo o que você precisa para fazer um podcast em um só lugar. Baixe o aplicativo Anchor gratuitamente ou vá a anchor.fm para você começar. Durante o decorrer da pandemia, uma das coisas que mais se falou foi a questão do teletrabalho. Aliás, fiz por diversas vezes a referência a essa temática, onde poderíamos ver as vantagens e as desvantagens. A verdade é que nem sempre este assunto reuniu o consenso, pois tal como mencionei recentemente, culturalmente temos a ideia que a melhor forma de controlar toda a atividade do trabalhador somente pode ser feita por via presencial. Claro que estes quase 2 anos de pandemia, em que meio mundo parou e milhões de empresas no mundo inteiro foram forçosamente obrigadas a ter que suportar a questão do teletrabalho, provou-se que é possível ter o mesmo nível de eficiência ou até, em muitos casos, bastante superior, fora as diversas vantagens que isso pode trazer na vida do trabalhador. Só que, em Portugal, infelizmente, a vontade do controle foi infinitamente superior à questão financeira, onde diversas empresas abriram mão de poupar milhares de euros em despesas de ter portas abertas, em detrimento de observar todo e qualquer passo de um trabalhador. Posto isto, e para combater esta pequena deficiência de ideias, em setembro deste ano, ou seja, 2021, o partido PS, com o forcing do Bloco de Esquerda, apresentaram uma proposta que visava a obrigação das empresas suportarem parte das despesas do trabalhador em regime de teletrabalho. Proposta essa que foi agora aprovada em Assembleia e que visa então o suporte ao pagamento das despesas adicionais relacionadas com o teletrabalho, incluindo os custos com a energia e com a internet. A proposta do PS então que foi aprovada são integralmente compensadas pelo empregador todas as despesas adicionais que comprovadamente o trabalhador suporte como direta consequência da aquisição ou que o uso dos equipamentos e sistemas informáticos ou telemáticos na realização do trabalho. Estas despesas incluem os acréscimos de custos de energia e da rede instalada no local de trabalho em condições de velocidade compatível com as necessidades de comunicação de serviço, assim como os de manutenção dos mesmos equipamentos e sistemas. Pode ler-se no tal documento do PS. Por fim, de acordo com a proposta, consideram-se despesas adicionais as correspondentes à aquisição de bens e ou serviços de que o trabalhador não dispunha antes da celebração de um acordo de teletrabalho, assim como as determinadas por comparação com as despesas homólogas do trabalhador no mesmo mês do último ano anterior à aplicação deste acordo. E como vocês podem ver, meus amigos e caros seguidores deste podcast, este realmente sempre será um tema bastante polémico. Ele é polémico conforme eu sempre vos disse, tudo tem a ver com questões culturais. Quando falamos de países que têm outras visões e que querem ter uma visão mais futurista, com uma mente mais aberta, uma mente mais virada para o aprendizado, em querer implementar novas estratégias, novos métodos, é meio caminho andado para o sucesso, é meio caminho andado para se ter aquilo que tanto se quer num país de primeiro mundo. Só que infelizmente há tantos outros países, tal como em Portugal, que culturalmente ainda arrastamos estas ideias
que já vem desde a década de 70, década de 80 e ali a beirar um pouco a década de 90, em que o trabalho era muito de terreno, era muito trabalho de campo, em que as coisas tinham que ser controladas, feitas manualmente e não se equacionava uma questão mais de remota, uma questão mais de distanciamento, mais de um ponto do planeta ou outro ponto do planeta. Ou seja, tínhamos uma cultura que uma empresa para funcionar tinha que estar os trabalhadores, a administração, seja quem fosse, presencialmente, ou seja, tinha que se olhar para a cara da pessoa para se garantir que toda e qualquer atividade que fosse feita ou qualquer ordem de trabalho que tivesse que ser desempenhada tinha que ser feito de forma presencial. Só que, de facto, mesmo depois entrando na década, já no ano 2000, ou seja, virando o milénio, julgava-se que a partir daí, pelo menos em Portugal, houvesse essa mudança de visão, essa mudança de ideias, mas mesmo assim ficou-se muito aquém, ainda que tenha surgido algumas empresas que meio que abraçaram essas ideias aqui em Portugal. Nunca foi uma questão cultural, nunca foi uma questão que tornou-se referência, ou seja, ficou sempre ali guardada numa gaveta, numa cômoda, em que ficava lá fechadinha a 7 chaves e que não podia ser equacionado essa questão. Ainda me recordo que no ano 2004, quando eu comecei a trabalhar, a minha empresa onde eu desempenhei as minhas primeiras funções com 18 anos de idade, para vocês terem uma ideia, a picagem de ponto, ou seja, para eu dar entrada na empresa e dar a saída da empresa, era feito num bloco em que tinha uma espécie de duplicado-triplicado, em que uma folha ficava para nós e outra folha ficava para a empresa, em que a gente preenchia com os nossos dados à mão, com caneta, e então inseríamos numa máquina, apertávamos ou pressionávamos uma patilha para aquilo fazer a impressão, ou seja, era assim de uma forma bastante arcaica, de uma forma bastante manual, que era feito os registros de entrada e saída. E estamos a falar do ano 2004, onde estávamos a 3 anos de ser apresentado o smartphone que virou a referência em todo o setor de mobile. E mesmo estando apenas a 3 anos desse evento, ainda assim trabalhava-se de uma forma ainda bastante arcaica. Eu lembro-me que os registros que a gente fazia naquela empresa era praticamente tudo à mão. Havia ali pequenas coisas que eram feitas em computador e era aqueles computadores que eram os que havia naquela altura, que tinham um monitor de caixote, aquele monitor quase de perder de vista, mas eram feitos alguns... era inserido alguns dados ali apenas como referência, mas todo o trabalho era braçal, era um trabalho todo manual e não havia cá estas tecnologias e nem sequer havia a ideia de querer abraçar outras visões, querer aprender outros métodos, aprender quiçá com outros países que poderiam ser uma referência no setor industrial, ou seja, estávamos praticamente parados no tempo. Só para vocês terem uma ideia, a forma como eu aquecia a minha comida eram dentro de uns fornos de temperatura que, mesmo existindo já micro-ondas naquela altura, eram nesses altos fornos de dimensões quase astronómicas, que era colocado as marmitas lá dentro para o aquecimento da comida. E então isto foi quase um paralelo, era quase um espelho de imagem para tantas outras empresas em Portugal, e realmente não havia esta cultura, não havia a forma de sequer se equacionar que o trabalho remoto poderia ser uma realidade. Então sempre será este tema bastante polémico, só que infelizmente veio uma pandemia meio que dar assim uma chapada de luva branca às empresas no mundo inteiro, mas em especial em Portugal. Precisamente o teletrabalho pode ser uma realidade, pode vir a ser uma referência e pode ser o futuro na vida das pessoas. Há diversas vantagens, só que infelizmente uma das desvantagens até que esta lei fosse aprovada era que de facto as empresas estavam a poupar imenso dinheiro, podiam fechar literalmente os seus espaços, os seus estabelecimentos, mandar os trabalhadores para casa, poupar ali uma série de gastos como alugueres, despesas de água, luz. Empresas que têm, por exemplo, seguranças à porta podiam dispensar as empresas de segurança, e então havia ali uma série de poupanças financeiras
e em compensação os trabalhadores vinham para casa, desempenhavam as suas funções, gastando a sua água, a sua luz, a sua internet, e não havia uma pequena contribuição, uma pequena ajuda de custo para combater as contas, as despesas, as dívidas que a gente tem mensalmente nas nossas casas. E então, bem que o partido que governa atualmente o nosso país teve então esta brilhante ideia, que acho que é mais do que justa e devia ter sido logo analisada e ter sido logo proposta desde o início, quando em março de 2020 Portugal parou e teve que encerrar as suas atividades e mandar toda a gente para casa. Logo desde aí devia-se ter analisado esta questão, devia-se ter logo levantado esta proposta para que então as empresas meio que fossem obrigadas, porque nisto nem sequer devia de ser obrigado. Isto devia ter sido logo as empresas, em bom senso, chegarem-se à frente e terem que suportar estas ajudas de custo. Mas como infelizmente em Portugal não temos esta visão das empresas de olharem as coisas de uma forma justa, então tem que se aplicar estas leis para que elas sejam obrigadas a ter que cumprir a lei e a terem que suportar estas questões. Caros ouvintes, chegamos infelizmente ao fim de mais um episódio. Espero que cada um de vós tenha gostado. Se de facto gostaram deste episódio, passem no Apple Podcast e avaliem e comentem este podcast. Ou se a vossa plataforma de podcast permitir fazer alguma avaliação, então peço que o possam fazê-lo, para que seja recomendado nas pesquisas e chegue a mais pessoas. Se vocês quiserem ser apoiantes deste projeto, basta aceder ao link que está na descrição deste ou qualquer outro episódio. Caso tenham alguma dúvida, ou queiram fazer alguma crítica, seja ela positiva ou negativa, ou até mesmo queiram sugerir algum tema para ser falado no futuro em algum episódio, todos os contactos estarão na descrição de cada episódio, incluindo este. Beijos e abraços e até ao próximo episódio.